é um dos mais bonitos que eu já vi. E é um dos mais sérios também que a Bíblia nos descreve. A palavra salmo significa cântico. Então todo salmo que você vê, os seus escritores fizeram uma canção. Eles cantavam a Deus isso. E quando Davi começa a cantar, o salmo de número 42, Davi descreve uma situação muito séria que ele passa. Uma situação de desespero. Uma situação de angústia ao extremo. Uma situação de tristeza ao extremo. Mas Davi, o grande rei, o homem segundo o coração de Deus, ele escreve o salmo de número 42, mas ao decorrer dos séculos, milhares e milhares e milhares de homens e de Deus e de mulheres de Deus cantavam o salmo de número 42. Por quê? Porque, como eu te disse, é um salmo que descreve desespero. É um salmo que pede socorro para Deus. E quem nunca aqui pediu socorro para Deus? Eu particularmente peço socorro para Ele todo dia. Todo dia a gente pede socorro para Deus. Todo dia a gente se depara com uma situação desesperadora. Todo dia a gente se depara com uma situação de angústia. E quando a gente se depara com esse tipo de situação, a gente olha para a direita, vê os amigos. A gente olha para a esquerda e vê os familiares. Mas nenhum dos dois pode resolver o nosso problema. É por isso que o mesmo salmista já disse: eu olharei para o alto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem de Deus. Então, quando a gente olha para um lado, para o outro, a gente percebe que o socorro que nós precisamos, nós só encontramos em Deus. E o salmista já descreve isso. Ele pede para Deus e ele começa a cantar esse salmo. O porquê que você está tão abatido, ó minha alma, e porquê tu se perturbas tanto dentro de mim? Espera em Deus, confia nele, porque eu ainda o louvarei. Eu quero abrir uma aspa, porque para você poder entender um pouco, na minha visão, Davi, ele cantando isso para ele mesmo, Davi é muito astucioso. Davi é muito corajoso, pastor Renato, dele cantar para a sua própria alma, porque é ele que está abatido, é ele que está triste, é ele que está desesperado. Mas ao mesmo tempo que ele está abatido, que ele está triste, que ele está desesperado, é ao mesmo tempo que ele mesmo canta para ele mesmo: porque tu está assim, ó minha alma, espera em Deus, confia nele, porque eu ainda o louvarei. Isso é algo muito familiar para nós. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a nossa alma fala: você está triste, você está abatido, você está desesperado, você precisa de socorro, ninguém te entende, ninguém te ouve, nada pode resolver o seu problema. De um lado a sua alma grita isso, e de outro lado o seu espírito grita: porque está abatido, ó minha alma, espera em Deus, confia nele, porque eu ainda o louvarei. De um lado a razão grita: ninguém te entende, ninguém te ouve, você não tem como resolver, você não tem solução. Aí do outro a fé diz: eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu sinto, e eu sinto a fé entre as minhas veias. Levanta a sua mão nessa tarde, porque eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida. A fé, ela consola a razão, e enquanto a razão grita de um lado, você não tem para onde correr, você não tem quem chamar ajuda, você não tem para quem pedir socorro. Do outro lado vem a fé dizendo: eu tenho um pai, eu tenho um pai, eu tenho. Quem tem esse pai nesta tarde? Quem tem esse pai nesta tarde? Oh glória! Vai fluir, gente. Vai fluir. E
quando Davi não vê razão na dor da sua própria alma, ele estimula a sua alma a confiar em Deus. Se eu estivesse de frente a frente com Davi, moça, eu aplaudiria ele de um jeito que... Porque como que você é a única pessoa que sabe o tamanho do seu desespero, e enquanto a sua alma se desespera, você estimula ela a confiar em Deus. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito, na ciência. Mas na Bíblia vem espírito, alma e corpo. Porque quando o espírito não está bem, nada está bem. Porque quem tem a maior razão é o espírito. Porque o espírito é aonde está a nossa fé. E quando a nossa alma está abatida, porque isso, todos nós somos vulneráveis a isso. A gente não tem que fazer o que a gente faz. O que eu faço, pregador? Você alimenta a dor da sua alma. Eu alimento a dor da minha alma. Quando a minha alma está abatida, em vez de eu me levantar e falar, eu não vivo pela minha alma, eu vivo pela fé, a gente não faz isso. A gente simplesmente aceita. Só que Davi vem pela contramão, pastor Renato. Davi diz assim: eu sei que a minha alma está abatida, eu sei que a minha alma está desesperada, mas eu não vou estimular a ela a ficar mais abatida, a ficar mais cansada, a ficar mais desesperada. Eu vou estimular a minha alma a confiar em Deus. Eu vou estimular a minha alma a acreditar naquele que me prometeu. Oh, irmão, aí ele pergunta à sua alma: por que está assim? E eu creio que a sua alma responde: Davi, mas eu estou abatido, eu estou cansado, eu estou meio lá, eu estou meio cá. Quem te garante, Davi, que Deus irá agir ao seu favor? Porque o inimigo é assim: quando a gente confia, alguém pergunta, mas quem vai garantir que Deus vai agir ao seu favor? Aí é a hora que nós devemos arrancar a razão da nossa alma e colocar a razão do nosso espírito, dizendo: aquele que começou a boa obra, ele vai ser fiel para terminá-la. Ele não vai deixar eu morrer, ele não vai deixar eu padecer, ele não vai deixar eu largar tudo por conta de uma dor na minha alma, não. Mas em vez disso, ele vai passar um bálsamo sobre as minhas feridas. Em vez disso, ele vai renovar a minha alma. Em vez disso, ele vai me renovar. Nesta noite eu não sei como está a sua alma, abatida, cansada, humilhada, desesperada, mas eu sei que essa noite ele vai passar um bálsamo sobre as suas feridas e vai dizer: levanta-te, confia, espera no seu Senhor, porque aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças, subirão alto como águias, cansarão não, eles caminharão e não se fadigarão. Deus tem renovo para sua alma, Deus tem renovo para sua alma, Deus tem renovo para sua alma. Davi, ele coloca a razão na sua intimidade com Deus.
E a intimidade que Deus tinha com Davi, a intimidade que Davi tinha com Deus, garante ele que Deus iria agir. Porém a sua alma se pergunta: aonde está o seu Deus? Vamos lá. O texto começa dizendo bem assim: assim como a corça suspira pelas águas correntes, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A corça é um animal muito parecido com um cervo. E no mundo animal, no reino animal, a corça é vista como uma presa. E toda presa tem os seus predadores. Escuta o que eu vou te falar aqui para você entender livre. A corça é a presa e tem seus inúmeros predadores. Porém a corça é um animal que exala um odor muito forte, um cheiro muito forte. E quando os seus predadores querem achar ou querem localizar ela, eles cheiram, eles sentem o odor dela. E quando acontece uma corrida e o cervo se esconde, ou a corça se esconde, o predador vai localizar ela pelo seu cheiro. Então ele vai farejando, vai farejando. E quando a corça percebe que o predador está atrás dela, ela corre desesperadamente por águas correntes. Por que ela corre desesperadamente por águas correntes? Porque águas correntes arranca o seu odor, arranca o seu cheiro, e ela fica invulnerável pelo o seu predador. Então quando ela percebe que ela está sendo uma vítima frágil, ela corre desesperadamente pelas águas correntes, porque as águas correntes vão tirar o seu odor e o seu predador não vai achá-la mais. E Davi, ele se compara como a corça desesperadamente procurando águas correntes para poder se livrar do seu predador. Aí Davi compara: assim como a corça anseia, suspira, precisa de águas correntes, assim a minha alma anseia, suspira, precisa de Deus. Davi compara a necessidade do servo, da corça, com águas, com a necessidade dele por Deus. Ele diz: porque se a corça não achar a água, ela morre. Se a corça não achar as águas correntes, ela morre. E se eu não achar, se eu não viver, se eu não ter Deus comigo, eu também morro. Porque da mesma importância que a corça depende da água, eu também dependo do meu Deus. A necessidade que a corça sente da água, eu sinto do meu Deus. Porque eu não necessito de emprego, eu não dependo de emprego, eu não dependo de homem, eu não dependo de amizade, eu não dependo de relacionamento, mas eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. E assim como a corça depende de águas correntes, eu dependo do meu Criador. Cadê você que depende dele? Cadê você que depende dele? Cadê você que depende dele? Irmão,
O nosso maior problema é que nós damos prioridade para tantas coisas, mas não damos prioridade para Deus. Nós buscamos relacionamento, mas não buscamos Deus. Nós buscamos vaga de emprego, mas nós não buscamos Deus. Nós buscamos felicidade em pessoas, mas nós não buscamos Deus. Mas essa tarde é tarde de você buscar e de você achar. É tarde de você buscar e de você achar. Cadê você que depende do seu Criador? Cadê você que depende do seu Criador para viver? E água na Bíblia significa presença de Deus, purificação e renovo espiritual. E quando o salmista, ele poderia escolher qualquer outra palavra, mas por que ele usa a palavra suspira por ti, ó Deus? Porque em toda vez que a Bíblia relata a palavra suspira, é num tom de tristeza, é num tom de necessidade, é num tom de realmente precisa. Então ele usa a palavra certeira, a palavra cirúrgica, para demonstrar o tamanho necessidade de Deus. Purificação, água na Bíblia significa purificação. Foi dito hoje mais cedo. João capítulo 4 vai falar sobre a história da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela vivia longe de toda a sociedade, porque ela não tinha doença, mas ela era vista como impura. Por quê? Porque ela tinha tomado 4 maridos, de 4 famílias diferentes. Então ela vista como impura. Por quê? Porque ela era suja. Ela era vista impura porque ela era vista como uma mulher sem princípios, e ninguém queria se aproximar dela, porque tinha algo nela que era sujo. E quando ela é afastada da população, ela é levada para um arraial. E naquela época todo mundo tinha que sair para poder buscar água para viver, para se manter. Porém, todo mundo ia buscar água no mesmo horário. Todo mundo normal ia buscar água no mesmo horário. E no dia, essa mulher, ela tinha que ir buscar água, porém ela não poderia ir no horário normal, porque as pessoas iriam ver ela. Ela fala: então eu vou ir no horário que ninguém vai me ver, que ninguém vai me achar. E quando eu for lá, o poço vai estar vazio, eu vou buscar a minha água e vou embora. Ela sai do arraial pensando: o poço vai estar sem ninguém. Mas quando ela chega no poço, tem um homem esperando ela. E a Bíblia diz que esse homem, pelo nome de Jesus, o texto começa bem assim: e era necessário que Jesus passasse por Samaria. Mas não era necessário, porque ele estava indo para a Judeia. Ele saía de Cafarnaum para ir para a Judeia, e não tinha Samaria no meio do caminho. Então ele teve que mudar toda a sua rota só para passar por Samaria. Mas não era necessário que ele tinha que passar porque era o caminho, não. Era necessário porque tinha uma mulher precisando ouvir uma palavra da boca dele. E do mesmo jeito que a Bíblia diz, eu quero falar aqui para você hoje: era necessário que Jesus passasse aqui na Pleno hoje. Eu vou repetir: era necessário que Jesus passasse aqui na Avenida Mutinga hoje.
Era necessário que ele passasse nessa tarde aqui hoje. Era necessário que passasse, porque tem alguém aqui precisando ouvir uma palavra dele. E ela chega no poço, esse homem olha para ele e fala assim: me dá um pouco de água. E ela diz: olha, eu não vou te dar água, porque eu não podia nem falar com você, porque eu sou samaritano e você é judeu. Aí ele fala assim: se você soubesse quem te pede água, você daria até o poço. Aí ela fala assim: por acaso você é maior do que Jacó, o nosso pai Jacó, quem criou esse poço? Aí eu creio que Jesus falou assim: Jacó? Mas conheço Jacó. Mas quem te pede água, ele tem a água que, se você beber, nunca mais terá sede. Ele tem um pão que, se você comer, nunca mais terá fome, porque ele te limpa de dentro para fora. E se você beber dessa água, quem te vê como impura vai começar a te ver como limpa, porque essa água limpa de dentro para fora. Era necessário, irmão. Eu creio que Jesus está esperando essa mulher lá encostada no poço, e eu creio que ela pergunta: como que você sabia que eu estaria aqui? Eu creio que Jesus olha e fala assim: ô mulher, se você soubesse quem está falando com você, quem fala com você te conhece desde o ventre da sua mãe, sabe do que você precisa, sabe o que você passa, e te digo mais, sei da palavra que você precisa ouvir, e conte a palavra: vai e não peques mais, vai e seja curada, e seja limpa, seja purificada pelo poder da água que eu tenho para te dar. Escuta, ele diz: olha, eu te purifico. A água que você toma te purifica. Então, um sinônimo de purificação, a gente tem como exemplo a mulher samaritana. É sinônimo da presença de Deus, porque água também significa a presença de Deus. João capítulo 7 vai contar de quando Jesus precisava fugir, porque os judeus queriam matar ele. Uns acreditavam que ele era o Messias, e outros acreditavam que ele estava apenas enganando as pessoas. E aí tinha uma festa que estava acontecendo há mais ou menos 3 dias, se não me falha a memória. E os seus discípulos falaram assim: mestre, vamos para a festa, vamos subir e tal. Ele falou: não, vai vocês. E se eu for, eu chego lá depois. E a casa cheia de judeu, irmão. E quando eles viram os discípulos de Jesus entrando na casa, eles começaram a cochichar um com o outro. Olha lá, os discípulos do enganador. Olha lá, os discípulos do mentiroso. Porque assim, quem segue Jesus carrega um peso para o resto da sua vida. Carrega um peso de seguidor de Jesus, irmão. E para alguns é bom, isso é bom, para outros isso é terrível. Enfim, e eles chegam na casa, cheio de judeu, assim, todo mundo odiando a Jesus, aquele burburinho. E no último dia da festa, o texto diz bem assim: e no último dia, no dia mais importante, Claudinho, a Bíblia diz que Jesus chega
e diz bem assim, irmão, você não está entendendo? Numa casa que estavam todos odiando a Jesus, no último dia da grande festa, João 7,37, Jesus põe-se de pé, numa casa que todo mundo odiava ele, que todo mundo achava que ele era enganador. Aí ele fala bem assim: e no último dia da grande festa, Jesus se pôs de pé, clamou dizendo: se alguém tem sede, venha até a mim e beba dessa água que traz vida. A casa que todo mundo odiava Jesus, todo mundo falava que ele enganava, ele se coloca de pé na casa cheia de inimigo e fala assim: se alguém tem sede, você vai procurar em todo o poço, mas não vai encontrar a água que eu posso te oferecer, porque em todo poço você entra, bebe e sai do mesmo jeito, mas essa água que eu posso te dar, você bebe de um jeito, bebe pecaminoso, bebe impuro, bebe ladrão, bebe mentiroso, mas quando você bebe ela, você volta como uma nova pessoa. Por quê? Porque não vivo eu mais em mim, mas Cristo vive em mim. Eu não sei quem está com sede nesta tarde, mas eu sei que Jesus está dizendo: se alguém tem sede, vem. Se alguém tem sede, vem. Se alguém tem sede, vem. Vem até a mim, bebe e será curado, bebe e será transformado, bebe e será liberto, porque a água vem de mim. Imagina todos te odiar, e você falar isso no meio de uma casa que todo mundo te odeia, e diz: e quem crê em mim, como diz na escritura, rios de água viva correrão dentro de você. É sinônimo de presença de Deus, sinônimo de renovo espiritual. Mateus capítulo 3, versículo 11 diz: e eu te batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar a sandália dos seus pés, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo consumidor. Ou seja, água na Bíblia é sinônimo de renovo espiritual, de presença de Deus e de purificação. E tudo isso Davi o descreve dizendo que ele precisava tanto de Deus, porque como que ele iria viver tudo aquilo que ele vivia sem Deus? Como que ele iria ter um reinado, cuidar de um povo, cuidar da família, cuidar dos seus filhos, e ainda ser um homem segundo o coração de Deus? Como que ele iria conseguir tudo isso sem a presença de Deus? Não tinha como. É por isso que ele escreve em Salmo de número 50 e pouco, se eu não me falha a memória: Deus, retires tudo de mim, mas não retires o teu Espírito e nem a tua presença. Porque ele sabia que ele conseguia se manter sem tudo, mas ele não conseguiria se manter sem a presença de Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: a presença de Deus. Não é para você falar mesmo, ele não vai te morder não, irmão. Se ele te morder, você coloca a mão na cabeça dele. Fala assim: a presença de Deus é essencial na sua vida.
É a presença de Deus, irmão. E quando ele fala, ele diz assim: olha, por que está tão abatida a minha alma e por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, confia nele, porque eu ainda o louvarei. Davi, quando ele diz o versículo 5, Davi relata a confiança e esperança. Mas é uma esperança que ele está confiando de olhos fechados. Porque é legal, é prazeroso quando a gente confia em Deus, em algo que ainda vai acontecer. Legal. Agora é difícil você confiar em Deus em algo que já está acontecendo e você sente a dor. Porque não era uma dor psicológica, não. Era a dor de uma alma. Era o desespero puro. E a sua alma está falando: Davi, eu estou doendo, eu vou desabar, eu não vou suportar. E o Espírito de Davi dizendo: calma, confia no meu Senhor, porque eu ainda o louvarei. Ou seja, eu ainda irei cantar cânticos de gratidão. Mas como Davi, sendo que eu estou doendo há tanto tempo e nada aconteceu? Calma, confia no meu Senhor. Quer um segredo para você vencer as suas batalhas? Para de alimentar a sua alma. Para de alimentar suas maluquices da sua mente. Para de dar alimento para o diabo. Para de entregar ferramenta para o seu inimigo usar contra você mesmo. Quando ele estiver doendo, você fala: calma, confia, porque o meu Deus vai agir em meu favor. Confia, porque o meu Deus irá tomar alguma atitude, alguma decisão, e Ele vai reverter todo esse cenário de dor. A Bíblia diz que quando o homem está jogado, passa o levita, passa o sacerdote, e ninguém o ajuda, e vem um homem sem religião, passa azeite sobre as suas feridas, e bálsamo, irmão, ou seja, ele refrigera as feridas do homem. E isso, bom samaritano, é como se fosse Deus para mim, para você. Quando estamos caídos, feridos, angustiados, jogados sem confiança, Ele passa azeite sobre a nossa ferida, passa o bálsamo e diz: levanta, Elias, come e bebe, porque longa é a sua caminhada. Não é tempo de você desistir pela dor da sua alma. E em Jó diz bem assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. O que Jó quer dizer com isso? A árvore que for cortada, ela vai se renovar e vai crescer de novo. E esse renovo da árvore nunca vai acabar. Quanto mais cortar, corta hoje, mas amanhã já cresceu de novo. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia compara as árvores como eu e você. A árvore que for cortada ao meio,
ela não morrerá, mas ela vai crescer e vai dar frutos ainda. Ou seja, as árvores são eu e você. E o que nos corta? A tristeza, a angústia, as provas sem fim, os desertos. Mas sabe o que eu aprendi? Que o deserto não vem para nos matar. Ele vem para nos estimular a confiar em Deus mais ainda. Quanto mais corta a árvore, mais ela cresce. Ou seja, Davi está dizendo: eu sei que a dor é real, mas confia no meu Senhor, porque eu estou na palma da mão de Deus. E eu creio que tantas pessoas aqui, as dores delas são reais. Porque como tem muitas pessoas felizes de verdade, também tem muitas pessoas que fingem ser felizes e são tristes de verdade. Mas não é triste porque ela quer, é triste porque a dor da alma já tem um tempo. E a dor da alma não é como uma dor de garganta, que você vai no hospital, o médico te passa um remédio, ou se estiver pior, te dá uma bezetacil, e amanhã você já está novinho. Não. A dor da alma é dor que demora anos. A dor da alma é uma dor que foi provocada há anos atrás por alguém ou por algo que você nem lembra mais, que você já perdoou, mas a dor continua. Você já fingiu esquecer, você olha para a pessoa e não sente mais mágoa, mas a dor na sua alma ainda continua. E não existe remédio para isso, mas existe o dono e o criador de todos os remédios, e aonde ele toca, aonde ele entra, a alma que está ferida passa a se revigorar. A alma que estava destruída começa a se renovar. E eu não sei, mas eu, por toda a autoridade que a Bíblia me permite ter, e que o Espírito Santo me permite ter, eu quero liberar a cura de almas nessa tarde. Eu quero liberar bálsamo sobre almas nessa tarde. Almas feridas, almas enrugadas, almas destruídas, almas sem esperança. Eu quero dizer, ainda há esperança para a árvore cortada. Ainda há esperança, porque o meu Deus te trouxe aqui para te curar, para te revigorar, para te sarar, para te renovar. E você nunca mais, nunca mais, nunca mais terá essa alma sua ferida. Fica de pé em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Eu quero orar por você, mas eu quero orar por você que precisa dessa cura. Nesses poucos minutos que eu ainda tenho, você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui na frente, e eu vou orar por você. Pode vir, ó. O meu Deus ainda cura almas feridas. O meu Deus ainda revigora as almas feridas.
Feche seus olhos. Árvore cheia de vida cortaram, e os frutos que elas produziam se acabaram. Chega alguém de Conta aí pro seu Senhor, conta. acabou a história ali. Conta aí pro seu Pai a alma, a dor que está na sua alma. Mas ainda bem que a Conta pra resposta Ele vem do céu. tudo aquilo que te entristece, Última palavra, quem determina tudo aquilo ainda que é Deus. tira o seu sono. Alguém diz só restou raiz. Conta pra Ele. Deus diz assim: eu vou restituir a esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz. Ouça o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz, que ainda há esperança. Ainda há esperança para a árvore, vai chegar, ainda há esperança para almas, ainda há alegria para ser vivida, ainda há muita alegria para ser contada, ainda há muito fruto para ser dado, ainda há muita esperança neste coração. Oh Senhor meu Deus, passa o bálsamo sobre as feridas, passa o azeite sobre a alma. O Senhor é Deus que conhece, o Senhor é Deus que sonda, o Senhor é Deus que conhece, o Senhor é Deus que vê o que ninguém vê, que olha as noites em choros, mas ainda há esperança. Essa alma será curada, essa alma será sarada, essa alma ainda vai cantar muita alegria. Oh Senhor, cura essa alma, cura essa alma, Senhor. Na terra sua raiz, ouça o seu tronco morrer, ouça bem o que Deus diz, ainda há esperança. Em nome de Jesus, A alegria vai chegar. em nome de Jesus, Senhor da alma, nessa alma traz renovo, nessa alma, Senhor, traz paz.